Uma das maiores dificuldades no processo de adequação à LGPD é encontrar as hipóteses de tratamento. Oi, eu sou Silvia Brunelli e aqui neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Me segue aqui no canal, deixa o seu like e também aperta o sininho das notificações. Além disso, nós vamos ter a maratona de adequação à LGPD na prática, que serão mais de 25 horas de conteúdo online gratuito. Um curso básico completo, gratuito para você. Eu vou deixar o link para você se inscrever aqui na bio deste vídeo. Na bio não, desculpa, na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá. A maior dificuldade de um profissional é encontrar as hipóteses de tratamento para os dados pessoais. Silvia, onde são encontradas essas hipóteses? Calma, vamos dar um pulinho lá atrás. Quando você vai fazer um processo de adequação à LGPD, você vai mapear os dados que aquela empresa trata e também os processos desse tratamento. Nos processos, você vai encontrar a finalidade de cada tratamento. Com o dado, a finalidade, você precisa encontrar dentro da lei a hipótese de tratamento que existe lá. Se eventualmente a finalidade que você tem não se encaixa em nenhuma hipótese de tratamento, eu tenho uma notícia para te dar. Essa finalidade, ela é ilegal perante a Lei Geral de Proteção de Dados e você não pode mais usar. Silvia, dá um exemplo de atividade que hoje é considerada ilegal e antes da LGPD não era. Venda de lista com dados pessoais. Existem empresas especializadas nisso, inclusive, tá? Dados de inadimplentes ou dados de pessoas que têm o nome limpo ou dados de pessoas que gostam de determinado assunto. Pet lovers, por exemplo, pessoas apaixonadas por pet. Tem empresas que vendem essas listas e isso agora é ilegal. Inclusive, existe o processo judicial em relação a isso. Mas presta atenção, voltando aqui. Você precisa encontrar uma hipótese de tratamento e essa é uma das maiores dificuldades hoje dos profissionais no mercado. Maior parte das políticas de privacidade que você encontra por aí, você só vai encontrar consentimento e legítimo interesse. Por quê? Porque são pessoas que não entendem nada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Aprenderam lá a lei europeia nesses cursinhos de final de semana e acham que a LGPD é consentimento e legítimo interesse. A lei europeia é pobre. A nossa lei, ela tem só no artigo 7º, só estou falando do 7º, que são as hipóteses de tratamento de dados comuns ou gerais, 10 hipóteses de tratamento. Depois nós temos as hipóteses de tratamento quando os dados são sensíveis, que estão lá no artigo 11. Quando for tratamento de dados de crianças e adolescentes, no artigo 14. E quando houver compartilhamento internacional de dados, as hipóteses estão lá no artigo 33. Nós temos quase 28 hipóteses e a lei europeia praticamente 2. Então não faz sentido nenhum encontrar uma política de privacidade com consentimento e legítimo interesse. Quando eu vejo isso, eu já imagino, esse profissional não entende nada sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E o pior, nós encontramos muitas políticas de privacidade usando o legítimo interesse para tratamento de dados sensíveis. Por exemplo, em igrejas, em tratamento de saúde, porque os dados sensíveis são dados de convicção religiosa e também dados referentes à saúde. E não tem, dentre o rol do artigo 11, ou seja, as hipóteses de tratamento de dados sensíveis, não existe o legítimo interesse. E eu vejo isso direto. O que significa isso? Esse profissional sequer leu a LGPD, sequer entendeu o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para este conteúdo não ficar muito longo, eu vou ler para você, vou pedir licença para ler para você as hipóteses de tratamento dos dados comuns e sensíveis. Desculpa, comuns ou gerais. Só deles, só o artigo 7º, são 10. E eu vou ler para vocês entenderem. Olha lá. Artigo 7º, o tratamento dos dados pessoais poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Uma, mediante o consentimento. Sim, nós temos consentimento e legítimo interesse no artigo 7º, mas nós não temos legítimo interesse, por exemplo, no artigo 11, que trata de dados sensíveis. 2, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou seja, existe uma lei ou um regulamento que me obriga a tratar aquele dado. 3,
pela administração pública para o tratamento de dados e uso compartilhado de dados necessários para a execução de políticas públicas. 4. Realização de estudo por órgãos de pesquisa. 5. Quando necessário para a execução de contrato, inclusive em preliminar. 6. Para o exercício regular de direitos, tanto em processo judicial, administrativo como arbitral. 7. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. 8. Para a tutela da saúde. E aqui a LGPD erra feio. Por quê? Porque ela traz tutela da saúde para tratamento de dado comum, sendo que lá no artigo 5º, inciso 2, a lei é clara. Quando for dado referente à saúde, é dado sensível, portanto não deveria estar aqui no artigo 7º. Silvia, você está dizendo que a LGPD erra? Não, gente, eu estou dizendo que a LGPD erra e erra muito. Eu até brigo com meus alunos que eu vou escrever um livro sobre os erros da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles são muitos, desde erro de referência de artigo, desde erro de conceitual, até esse tipo de erro muito grave, que tem muita gente que pega esse inciso 8 do artigo 7º e usa, e ele é praticamente inusável, seria essa palavra, acho que não existe, inutilizável, não tem como, porque um dado referente à saúde, ele é sensível, ele jamais poderia estar aqui no rol de tratamento de dados comuns. 9. Quando necessário para atender ao legítimo interesse. Sim, também tem legítimo interesse na LGPD, só tem um detalhe: existem todos os requisitos para ser cumprido que estão no artigo 10 e todo mundo ignora. E eu dou uma aula sobre isso, falando que é impossível usar o legítimo interesse no Brasil. E 10, para proteção do crédito. Meu querido, se você está devendo, você vai ser importunado sim, porque as empresas podem cobrar, podem entrar em contato com você, ou seja, tratar o seu dado com base no artigo 7º, inciso 10. Olha só no artigo 7º, que trata de dados comuns / gerais, nós temos 10 hipóteses de tratamento. Nós vamos falar sobre outras hipóteses em outros vídeos, mas eu queria saber, você sabia que a lei europeia é pobre de hipóteses legais? Lá eles chamam de bases legais, e no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados é rica, ela tem muitas hipóteses de tratamento. Você tem encontrado muitas políticas de privacidade só com consentimento e legítimo interesse? Eu sei, eu também. E quando você encontrar uma política dessa, pelo amor de Deus, você já vai entender que aquele profissional não sabe nada, fez cursinho de final de semana e está dizendo que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu falei no começo do vídeo, quer aprender tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma gratuita? Sim, gratuita mesmo. Mais de 25 horas de conteúdo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você participar da maratona de adequação à LGPD na prática. Ali eu vou ensinar toda a teoria da lei e também os 6 passos para você fazer um processo de adequação à LGPD. Um processo completo. Ali eu não escondo nenhum conteúdo não. E os alunos que já assistiram sempre falam sobre isso. Aprenderam mais na maratona do que nesses cursos caríssimos pagos por aí. Então aproveita, me segue aqui no canal e também aperta lá o sininho para que você possa receber as notificações, inclusive da maratona que já vai iniciar dia 10 de julho. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, manda para um colega que usou legítimo interesse e consentimento para ele aprender que tem outras hipóteses e ele nem sabia. A gente se vê no próximo vídeo.